Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é a divisão do mundo a partir do colonialismo. Tá? A gente vai entender essa relação entre metrópole e colônia. Vamos lá? Divisão, primeiro a gente vai compreender, algumas divisões do planeta. A gente pode ver que tem a divisão do planeta em hemisférios, que é hemisfério norte, e hemisfério sul, tá? A divisão aí do norte e sul é feita pela linha do Equador, dividindo o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, e a gente também tem a divisão leste-oeste, que é feita por quem? Pelo meridiano de Greenwich, que divide aí o globo terrestre em hemisfério ocidental e em hemisfério oriental. Ou também vocês podem ver em outros locais, nessa divisão hemisfério leste e hemisfério oeste, tá bom? Temos também a divisão do planeta em continentes, tá? A gente tem aí, 6 continentes, que é o continente americano, continente africano, asiático, tem o continente europeu, a Oceania também e a Antártida. Os continentes, eles são regionalizações que abarcam as áreas de países mais próximos, levando em consideração as suas localizações geográficas. Desta forma, a gente tem aí os 6 continentes. Sobre a divisão histórico-geográfica, o mundo ele é regionalizado também do ponto de vista histórico, tomando como base os continentes já conhecidos. Nessa abordagem, o mundo é dividido em 3, que é o tema aí da nossa aula. Ele é dividido em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão de mundo que os europeus detinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes da Europa, da África e também da Ásia. O Novo Mundo é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano, que foi descoberto aí posteriormente, e a expressão teve seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, que seria aí a América, pois até então ele era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos. Então, o que a gente pôde observar aí em questão aí da história, que o Velho Mundo, é a expressão usada aí, para designar a visão dos europeus, com os continentes aí que eles já conheciam lá no século XV, que era o continente aí da Europa, o continente europeu, o continente africano e também o continente asiático. E aí a gente tem o que? A outra denominação, que seria Novo Mundo, que foi para designar aí a descoberta do continente americano, que até aquela época ainda não tinha sido descoberto. Daí quando eles descobriram, acabaram denominando aí de Novo Mundo. Agora a gente vai entender sobre o Novíssimo Mundo. O Novíssimo, ele compreende o continente do quê? Da Oceania, os que estavam faltando, Da Oceania, constituído pela Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, e entre outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido o último a ser descoberto. O continente da Oceania foi o último a ser descoberto aí, pelos europeus. É bom ressaltar que as regionalizações citadas, elas não passam de uma visão eurocentrista ou eurocêntrica, que é uma ideia, que coloca a Europa como o centro do mundo, ou seja, uma visão aí dos europeus, a qual crê que o continente Velho Mundo é a principal civilização e que sua cultura, povo e língua são superiores às demais existentes. Ou seja, dentro desse Velho Mundo, eles colocam dessa forma porque está aí o continente europeu, Está aí o modo de vida europeu. Então eles colocam aí de Velho Mundo, mas como sendo aí o mais civilizado, já que foi o primeiro, Os outros foram descobertos mais posteriormente. Essa abordagem aí, eurocentrista, ela desconsidera totalmente todas as civilizações existentes fora do Velho Mundo. No Novo Mundo, ou seja, na América, por exemplo, importantes civilizações como as dos Incas, dos Maias e dos Astecas, eles não são levadas em conta. Na visão dos europeus,
não existe história antes de sua chegada. É por isso que é chamada de visão eurocêntrica, né, ou eurocentrista, né, porque é uma visão a partir do ponto de vista europeu. Eles se colocam aí como sendo aí os mais civilizados, né, como sendo os criadores aí da história. A gente tem aí, né, uma imagem, né, dando o exemplo para vocês, né, dessa divisão histórico-geográfica. A gente tem aí o continente americano, né, primeiro aí o Velho Mundo, né, que são os continentes aí da Ásia, da Europa e da África. Novo Mundo aí dividido, né, o continente americano, onde tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o Novíssimo Mundo, né, que seria aí a Oceania, né, a Antártida ela não aparece aí dentro dessa divisão. Aí a gente tem aí, né, um esquemazinho para vocês poderem entender, né, um mapa mental sobre essa regionalização. É o Velho, o Novo e o Novíssimo Mundo, né? O Velho, local de surgimento das mais antigas civilizações, é o local onde se encontram aí os fósseis mais antigos, berço da civilização ocidental que dominou o mundo a partir do século XV, né? Falando aí novamente dos europeus. O Novo e o Novíssimo Mundo, ponto de vista europeu, na verdade os três, né? O Velho, o Novo e o Novíssimo Mundo é um ponto de vista europeu, né? E a gente tem os termos se referindo à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta pelos europeus. A gente tem aí essa ocidentalização, que é o processo de alteração de hábitos e modos de vida tradicional de uma sociedade que aos poucos vai incorporando os valores e tecnologias da cultura ocidental. Papel aí das grandes navegações, né, de que a gente está falando aí de colonização, né, as grandes navegações elas foram iniciadas no século XV e permitiu aos europeus o contato com territórios que até então eram desconhecidos, né, como é o caso aí do continente americano, né, da Oceania. As grandes navegações propiciaram as principais potências europeias da época implantar o sistema colonial em diversas regiões do mundo. As colônias, elas se tornaram fornecedores de mão de obra escravizada, de matérias-primas e de metais preciosos e consumidores dos bens produzidos nos países europeus, tá? Metrópoles. Então, aqui nesse parágrafo a gente já pode ver a relação, que é o tema da nossa aula também, a relação aí entre metrópole e colônia, ou seja, né, com a época aí das grandes navegações, né, as colônias, elas eram o quê? Fornecedoras de mão de obra, né, de mão de obra barata ou de mão de obra escravizada, né, para os produtores, né, para os europeus, né, que são chamados aí de metrópole. Então, essa relação colônia e metrópole vem desde essa época, desde lá do início da colonização, onde as colônias, elas eram as fornecedoras de mão de obra, de matéria-prima, né, e elas eram consumidoras dos bens que eram produzidos pelas metrópoles, né, nos países europeus. O mercantilismo, né, que é o conjunto de princípios que norteou a economia europeia entre os séculos XV e XVIII, o principal ideal era de que a riqueza de um país se media de acordo com a quantidade de metais preciosos que ele tinha, como o ouro e como a prata. Ou seja, nessa época aqui, né, o mercantilismo era um sistema que era adotado, né, por eles para dizer que um país ele só era rico se dentro, né, dentro de sua economia tivesse aí ouro e prata. Então essa ideia de mercantilismo era de dizer que o país só podia ser rico se ele tivesse aí, né, detrimento de ouro e também de prata. Aí aqui a gente tem um exemplo, né, um esquema para explicar para vocês melhor sobre essa questão do pacto colonial, também chamado, né, de exclusivo comercial metropolitano ou exclusivo colonial. Corresponde a um acordo entre a colônia e a metrópole que ocorreu no Brasil durante, né, esse período aí colonial. Essa relação de cunho comercial, né, uma relação comercial, ela ocorreu em grande parte da América durante a época das conquistas e das grandes navegações, século XVI e século XVII. Era travada em vias de oferecer melhores lucros à metrópole,
uma vez que a intenção maior era explorar os recursos, como a madeira, metais preciosos e etc., encontrados nas novas terras e utilizados como forma de riqueza. Como eu estava falando para vocês anteriormente, o que seria esse pacto aí colonial entre as colônias e as metrópoles? As colônias, então, elas forneciam matéria-prima, forneciam metais preciosos, forneciam mão de obra para serem produzidos lá pelas metrópoles, para enriquecer as metrópoles, que em grande parte eram os países europeus, E aí as colônias também consumiam os bens que eram produzidos pela metrópole, Uma forma, esse pacto, na verdade, era uma forma de enriquecer as metrópoles, tá bom? Então foi isso, Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido assimilar tudo que foi passado para vocês. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercitando para ver se vocês conseguiram compreender a nossa aula e vão conseguir aí responder as questões corretamente. Primeira questão. Quais continentes formam o Velho Mundo? Essa é muito fácil, não tem como errar, hein? Alternativa A, Europa, África e Ásia. Alternativa B, América, Ásia e África. Alternativa C, Oceania, Europa e Ásia. Alternativa D, América, Oceania e Europa. Vamos ver se você marcou a alternativa correta. Se você respondeu aí que a alternativa correta era a alternativa A, Europa, África e Ásia, tá? Você respondeu corretamente. Esses 3 continentes formavam, o que chamamos de Velho Mundo na visão aí dos europeus. Vamos aí para uma próxima questão. As expressões Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que, alternativa A, obedece a fatores econômicos. Alternativa B, corresponde a uma visão eurocêntrica. Alternativa C, designa as mudanças no poder das lideranças mundiais. Ou alternativa D, está relacionada aos processos de descolonização. Vamos ver, não tem como errar também, já falei sobre isso, hein? Se você respondeu a alternativa B, está correta, Como a gente viu, essas 3 expressões aí, Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, fazem parte aí nada mais do que uma visão eurocêntrica ou eurocentrista, Que é uma visão partida aí dos europeus, é uma forma de dividir o mundo a partir do ponto de vista dos europeus, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.